Então vamos lá, gente. Eu não gravei a aula, o que significa que eu não gravei a chamada? Oh, que morte horrível, né? Eu vou ler o nome de quem está aqui do lado para eu poder depois fazer a chamada. Então estão presentes Evelyn, Alisson, William, Ana Carolina, Bruno, Carolina, Cristiane, Débora Ribeiro, Emanuele, Eric, Felipe Brant, Fernanda, Flávia Martins, Guilherme Pereira, Heloísa, Isabelle, Caio, Karina, Leonardo, Luana, Manu, Marjorie, Matheus Alexandre, Matheus Henrique, Nicole, Pedro, Presente, Marjorie. Rafaela e William. Presente, Pedro. Beleza, gente. Não, eu tô fazendo a chamada oral mesmo, porque eu já havia feito chamada e eu não gravei. Então, eu não tenho como colocar depois lá no sistema, porque a Ju não liberou a chamada para mim ainda. Vou ligar para ela hoje à tarde. E eu que sou peixe, sou ascendente em peixes, vivo na lua. Feel your pain. Sei como é que é. Eu sou muito distraída, gente. Nossa. Eu lembro quando eu era pequena na escolinha, que as minhas agendas vinham tudo com Juju é muito inteligente, mas é muito distraída. Continuo muito distraída, gente. Muito inteligente, eu duvido às vezes, mas muito distraída, eu tenho certeza. Que a prof acertou em cheio. Não sei se o muito inteligente era um consolo para minha mãe ou é verdade, mas o muito distraída é real. O aviso foi válido. Então vamos voltar, pessoal. Nós fizemos uma breve revisão. Eu expliquei os totens e tabus, né? Então vou repisar o conceito de totens e tabus, vai que alguém vai assistir no futuro, né? Então os totens, pessoal, essa noção de totens e tabus remonta a período anterior à antiguidade, inclusive, né? Apesar de permear um pouco o período da antiguidade, tá lá nos slides de vocês, eu não havia explicado aula passada. Então, os totens, pessoal, essa visão totêmica é a crença de que quando um membro da comunidade comete alguma transgressão, há uma resposta divina por meio dos fenômenos naturais. Então, desmoronamentos, acaba acionando lá o vulcão, chuvas, trovões. Então, essa é a visão totêmica. E comentei com o pessoal aqui na aula que a visão totêmica ela permanece como estudada até a atualidade. Existem referências à visão totêmica dentro da obra do Freud. Então, é uma construção bastante interessante, por isso que eu achei importante fazer referência em aula. Os tabus, por sua vez, são dogmas, são crenças de determinadas comunidades que acreditava-se que, rompida aquela crença, né, ofendido aquele dogma, havia também uma resposta divina que poderia punir amaldiçoar aquela comunidade de alguma forma, e, portanto, havia punição dos indivíduos que cometiam essas transgressões através dos totens, das noções de totens e tabus, para que a comunidade não fosse prejudicada em virtude daquela transgressão. Então, fiz essa explicação, fica adicionada aí para vocês não se depararem com essa expressão dentro dos slides e ficarem confusos. Meu Deus, prof, agora você revisou a revisão, socorro, Deus. Tá bom, pelo menos está gravado, né? Não fosse a Débora me avisar, vocês iam ficar sem aula gravada do dia 1º de março. Prof, uma dúvida. O estado teleológico inicia na Antiguidade ou na Idade Média? Nicole, muito boa a tua pergunta, porque é uma questão histórica, né? Então, vamos lá. A noção de estado, ela se inicia após a Idade Média, ou durante a Idade Média, dependendo da construção histórica que você tiver. Então, você não tem um estado teleológico na Antiguidade. O que você tem é uma racionalidade, uma construção teleológica dentro da punição. Então, você diviniza a pena, né? A pena ela é divina, ela é uma resposta religiosa. Mas como não tem a noção de estado, a gente não pode afirmar que havia um estado teleológico na antiguidade. O estado teleológico ele vai iniciar na construção da noção de estado que remonta ali o final da Idade Média e início da Idade Moderna. Certo? História nunca foi meu forte, gente, mas a gente se esforça aqui para contextualizar as teorias para vocês. E hoje a gente começa, pessoal, a racionalidade dentro da construção do retribucionismo. Então, a primeira teoria que a gente vai estudar da pena é a teoria retribucionista, que nada mais é do que uma tentativa filosófica de explicar por que nós devemos punir. Então, pessoal, nós começamos essa discussão do retribucionismo através do idealismo alemão. O idealismo alemão, ele é uma construção bastante filosófica, então a gente vai ver palavras como ontologia, epistemologia, ética e outras construções
de natureza filosófica, certo? Se vocês se perderem em algum desses conceitos, por favor, me avisem que a gente vai se atualizando, certo? Nenhum tipo de problema com relação a isso. Então, a ontologia, pessoal, de uma maneira bastante simplificada, eu acabei de deixar o pessoal entrar aí, Pedro. Então, acho que não tem mais ninguém, deixa eu até olhar aqui. Mas acho que não tem mais ninguém esperando. Pior que tinha. A Cris deve ter caído. Então, pessoal, como eu ia dizendo, o idealismo alemão é uma construção bastante filosófica, uma tentativa de explicar o retribucionismo. A ontologia é o ponto de partida. Então, o ponto de partida do idealismo alemão é a noção de que existem ideias, entidades, reflexões que não podem ser reduzidas a coisas materiais. Por que é importante a gente entender que o idealismo alemão ele parte dessa ontologia? Porque nós estamos falando, pessoal, do mundo das ideias. E quando a gente fala do mundo das ideias, a gente parte do mundo do dever ser. O idealismo alemão, então, ele parte desta ontologia de que as ideias elas não podem ser reduzidas a coisas materiais, que as ideias elas existem por elas mesmas. E é por isso que é possível, a partir da reflexão, a partir da construção de um ideário, criar e estabelecer condutas que sejam passíveis de serem cumpridas ou descumpridas. A construção epistemológica do idealismo alemão é de que o mundo externo não é independente das representações mentais. Ou seja, toda a expressão no mundo material, ela se inicia no mundo das ideias. E a construção ética do idealismo alemão é que a fundamentação da ação humana parte de princípios racionais. Então, vamos pausar um pouco esse slide e vamos contextualizar isso que a gente leu. O que o idealismo alemão pensa, pessoal, é que existe uma metafísica, existe uma capacidade humana de reflexão e de ideário, e é a partir dessa capacidade de reflexão e de ideário que a gente constrói a nossa visão normativa. O ser humano, então, ele seria dotado, pessoal, dessa capacidade reflexiva, dessa capacidade de construção, desculpa, gente, foi meu celular que tocou, de construção normativa que deve possuir reflexos, então, no mundo material. O idealismo alemão, pessoal, ele está muito ligado àquela ideia de direito natural que a gente estuda em outras disciplinas. É essa ideia de capacidade do ser humano de autorreflexão e de construção de normas. O primeiro autor do idealismo alemão que a gente vai estudar é o Kant. O Kant tem um livro bastante clássico que vocês devem ter lido em filosofia do direito, ou pelo menos ter ouvido falar em filosofia do direito, que é a metafísica dos costumes. A metafísica dos costumes, ela traz a seguinte frase para a gente: a lei penal é um imperativo categórico. O que significa, pessoal, essa reflexão de que a lei penal é um imperativo categórico? De que existe uma fundamentação ética por trás da lei penal, que faz com que ela seja uma norma. Que traduz uma moralidade. Essa visão kantiana de uma lei geral de moralidade, deixa eu pausar aqui um pouco para a gente conversar, de uma lei geral de moralidade que pode ser extraída através da reflexão, ela pode se assemelhar muito a essa visão religiosa que a gente estava vendo anteriormente, né? Então, olhem que interessante.
nós tínhamos uma noção de pecado. A noção de pecado é a noção do descumprimento de uma norma que também é, em certa medida, um imperativo categórico e que merece uma retribuição. O Kant, na verdade, ele está racionalizando essa visão do retribucionismo. Ele diz para nós, existe um direito, uma ética, uma moral que é inerente à humanidade, que é inerente ao ser humano. E o descumprimento dessa moral, dentro do imperativo categórico, que é uma lei penal, merece uma retribuição. Certo? Conseguem ver como é uma racionalização da retribuição? Ainda que seja uma filosofia de alta complexidade, né? A filosofia kantiana, a metafísica dos costumes, a gente ainda está falando de moral, a gente ainda está falando de ética, a gente ainda está falando de retribuição por descumprimento ao imperativo categórico. Para o Kant, portanto, a pena ela é um ius talionis aplicado por um tribunal. Ela é uma retribuição, ela é o cumprimento de uma retribuição, de um castigo aplicado por um tribunal, com uma racionalidade. Então, o castigo, pessoal, ele passa a ser uma... Nossa, minha dicção hoje está maravilhosa, hein? Vou tomar um gole d'água. Vamos lá, vamos tentar de novo. O castigo, então, pessoal, ele é uma exigência ética. Ora, se nós temos um imperativo categórico construído através da racionalidade humana e o sujeito descumpre esse imperativo categórico, o castigo ele é uma exigência ética daquela comunidade. Não há outra resposta a quem descumpre o imperativo categórico senão o castigo. Quem não cumpre as disposições legais não é digno de viver em sociedade, não é digno da cidadania. O Estado passa a ser, então, uma ferramenta de educação para a moralidade. A pena, ela é uma mera retribuição, ela é aplicada porque houve infringência ao imperativo categórico, porque houve uma infringência à lei. Não há uma utilidade na pena, senão a retribuição. Então, olhem que interessante, pessoal. Nós passamos de uma visão religiosa e de vingança da atribuição da pena para uma visão moralizante da pena. Nós temos imperativos categóricos que determinam socialmente quais são os comportamentos que nós iremos admitir ou não. A partir do descumprimento desse imperativo categórico, aquele sujeito merece um castigo. E essa é uma questão ética. Se nós não castigarmos alguém que descumpre o imperativo categórico, estaremos nós também em confronto com a ética. É ético e é necessário castigar aquele que descumpre a norma penal. Vejam, pessoal, que na noção kantiana a gente não está refletindo se aquele sujeito vai ser melhor depois da pena, se aquele sujeito vai se adaptar melhor à comunidade, à sociedade, se ele se tornará um sujeito mais ético ou não. Nós estamos discutindo do ponto de vista da sociedade. A sociedade só será ética se aquele que for antiético receber uma pena pela sua transgressão. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Vamos adiante. O segundo autor alemão que nós iremos estudar, pessoal, é o Hegel. Uma das obras clássicas do Hegel é a que aborda os princípios da filosofia do direito. Vamos ver que temos uma pergunta. Teria como dar um exemplo, prof? Olha, o exemplo, na verdade, o pensamento kantiano, ele se assemelha muito ao pensamento da gente quando coloca uma criança de castigo. Deixa eu pensar se esse exemplo tem algum furo. É que quando a gente coloca a criança de castigo, a gente ainda está pensando em tornar a criança melhor, né? Então, tem um caráter além do retribucionismo. Mas a punição, na visão de Kant, ela é o seguinte: nós vivemos em uma comunidade. Então, vamos supor que a nossa turma aqui fosse a nossa comunidade. Nós vivêssemos todos juntos. Nós somos, em certa medida, uma comunidade. Digital, mas somos. E nós temos, então, uma transgressão, né?
eu dou a prova para vocês fazerem e a Manu cola. Ela apresenta para mim a prova da Carol com o nome dela. E eu percebo que as duas provas estão iguais, a Carol entregou antes, a Manu entregou depois, então a chance da Manu ser a pessoa que colou é altíssima. A Manu rompeu com um imperativo categórico da nossa comunidade, que é cada um faz a sua própria prova. A partir do momento que eu identifico que a Manu colou, eu fico com um problema ético nas mãos. A comunidade fica com um problema ético nas mãos. Porque se a Manu tira 9 igual a Carol tirou, eu tenho um problema ético, certo? Porque ela alcançou essa nota colando. Ela alcançou essa nota de uma maneira antiética, de uma maneira amoral. Então, eu, enquanto líder da construção da nossa comunidade, me deparo com esse problema ético em que, apesar da Manu ser uma excelente aluna, ela cometeu uma transgressão. E se torna antiético não punir essa transgressão. A falta ética da Manu merece uma resposta, uma retribuição. E essa retribuição pode ser, por exemplo, uma nota 0. O pensamento kantiano, portanto, é o seguinte: nós partimos da reflexão de que existem normas, imperativos categóricos, que têm uma fundamentação ética. Essas normas, elas partem de uma fundamentação ética. Tudo que é proibido dentro do imperativo categórico penal é antiético, é amoral. Toda vez, portanto, que um membro da nossa comunidade fere essa ética, descumpre o imperativo categórico, nós devemos ter alguma retribuição. E essa retribuição, ela é um fim em si mesmo. Ela não tem um propósito para além da retribuição. Ela é um fim em si mesmo porque nós estamos punindo porque houve a infringência ao imperativo categórico. Então, um dos imperativos categóricos que nós temos no nosso Código Penal é o artigo 121. A nossa norma penal, aqui no Brasil, ela é construída de forma negativa, né? Ou melhor, de forma positiva. Então, por exemplo, se vocês abrirem lá o 121, não está escrito você não pode matar ninguém ou não matar. Está escrito matar alguém, né? Então, artigo 121 do Código... Eu abri o CPP, não pode... 121 do Código Penal. Homicídio simples, matar alguém. Não matar alguém é um imperativo categórico da nossa sociedade. Nós não podemos matar as pessoas, certo? Quando a gente descumpre e mata alguém, nós incidimos no tipo penal, artigo 121. Para o Kant, a punição, ela é uma retribuição ética à falta de ética daquele que comete o crime. Então, não existe um propósito, a gente não está tentando reabilitar a pessoa, a gente não está tentando mostrar para os outros que matar é errado, porque as pessoas já sabem que matar é errado. Porque matar é um imperativo categórico, não matar é um imperativo categórico, certo? Então, para o Kant, não existe um propósito na pena. E perceba, pessoal, que a construção kantiana não é uma construção amadora, do tipo, o Kant não colocou um propósito na pena porque ele não sabia que a pena podia ter um propósito. Ele sabia, sim, que a pena poderia ter um propósito. Ele faz reflexões sobre a possibilidade de um propósito além da retribuição. Mas na visão dele, não tem porquê. Porque todos nós sabemos quais são os imperativos categóricos. E não existe uma possibilidade de reabilitar ou habilitar alguém a viver em sociedade. Se a pessoa descumpriu o imperativo categórico, ela merece ser punida. E é isso aí, certo? É ético punir. É necessário punir. Tranquilo, pessoal? Então, o Kant, ele parte desse pressuposto de que todos nós somos capazes de compreender os imperativos categóricos, de que todos nós somos seres pensantes e capazes de reflexão, e que a partir do momento que a gente entendeu, que a gente sabe, que a gente virou adulto e pode ser punido, portanto, nós já merecemos a punição por eventual transgressão ao imperativo categórico.
Certo? Vamos então para o Hegel. O idealismo alemão do Hegel, ele tem uma elaboração um pouquinho diferente de um raciocínio que a gente já teve aqui com o Kant. O Hegel nos diz que a pena é a negação da negação do direito. Como que funciona, pessoal, esse raciocínio da negação do direito? Nós temos uma vontade geral, que é simbolizada na ordem jurídica, ou seja, nós, enquanto sociedade, decidimos que matar alguém não é aceitável dentro da nossa ordem jurídica, certo? Por isso que nós temos o artigo 121, homicídio simples, dentro do nosso Código Penal. A pena é, então, uma retribuição também à negação do direito. Então, é como se nós fizéssemos o seguinte: nós olhamos para a pessoa e falamos, você negou o direito que nós decidimos enquanto sociedade que era necessário, que era posto enquanto imperativo social. Quando você nega o direito, nós iremos negar a sua negação através da retribuição da pena. Se você diz não para o direito, nós dizemos não para o seu não, imprimindo a você uma pena. Percebam como é uma construção bastante filosófica, né? Ele está tentando explicar por que a gente deve punir alguém. Então, ele parte do pressuposto que a negativa da pessoa deve possuir como resposta a negativa social, que é a punição. Para Hegel, pessoal, a imposição de uma pena a alguém que descumpre o direito é o restabelecimento da ordem jurídica. Então, a pessoa nega o direito, ela comete um mal. A resposta a esse mal deve ser honrar a racionalidade dessa pessoa e, efetivamente, conferir a ele uma resposta. Nossa, minha barriga roncou alto aqui. Desculpa se vocês ouviram, gente. Eu acordei atrasada, não tomei café. Ai, que vergonha. Será que vai para o YouTube meu ronco de barriga? Então, pessoal, qual que é a visão do Hegel? Ora, esse indivíduo, ele negou o direito posto. Nós devemos, então, negar essa negativa para restabelecer a ordem social. Ora, se a Manu colou, a gente precisa restabelecer a ordem e dar um 0 para ela, porque a gente não pode ter um mal, que é a negação do direito, retribuído de forma positiva. O mal deve ser retribuído com o mal, deve ser retribuído de uma forma negativa. E o Hegel vai além, explicando por que a pena não tem uma reabilitação, porque não existe um propósito para além da retribuição. Ele diz o seguinte, ele diz que tratar a pena com um caráter tratar a pena com desejos de reabilitação ou conferir à pena uma ideia de prevenção, seja essa prevenção geral, para os outros verem que a pena tem uma resposta, seja essa prevenção especial para a pessoa não repetir o seu mal, é negar a racionalidade do ser humano, é tratá-lo como um cachorro que pode ser adestrado. A pena é só retribuição, porque colocar qualquer coisa além disso é desumanizar, desracionalizar o ser humano, é tratá-lo como um cachorro que pode ser adestrado. Vejam, portanto, pessoal, que a racionalidade kantiana e hegeliana, ela não é imatura por negar a reabilitação ou o caráter preventivo da pena. Existe uma construção filosófica para eles entenderem a pena como mera retribuição. Eles entendem, então, dentro dessa racionalidade, que a pena ela é uma resposta da ordem jurídica quebrada.
e apenas isso. Porque essa é a única teorização capaz de tratar o réu como um ser racional e livre, que cometeu aquele mal ciente do mal e que cumprirá a pena ciente de que ela é uma retribuição pelo mal que ele cometeu. Certo, pessoal? Conseguiram entender a racionalidade de Hegel por trás da retribuição? O que ele pensa? Pô, colocar em castigo para a pessoa não fazer mais aquilo, ou para os outros não fazerem, é algo que a gente faz com um cachorro, com uma criança. Um adulto racional sabe exatamente o que fez. Um adulto racional não vai ser reabilitado. Ele sabe que ele rompeu com a ordem jurídica. E a pena que ele cumpre é simplesmente uma consequência por essa quebra desse combinado, desse trato, desse contrato social que nós fizemos de não matar alguém. Nós não reabilitamos alguém que matou alguém, nós punimos. Certo? Essa é a racionalidade hegeliana. Alguma dúvida, pessoal, com relação a essa racionalidade? Conseguem perceber como ela existe ainda atualmente? Como ela ainda é bem impregnada na nossa sociedade? E como ela tem um fundamento justo? Vamos dar o braço a torcer que é um fundamento justo? Todos nós aqui que somos adultos sabemos que não podemos matar alguém e sabemos que seremos punidos se matarmos, certo? A pena no nosso caso, será que ela vai ter uma capacidade, eventualmente, de, sei lá, de retribuição, efetivamente, de possibilidade de reabilitação? Quero dizer, será que a gente vai ser reabilitado se a gente ficar preso 6, 7 anos? Ou será que a gente simplesmente vai... Em alguns casos, acho que o caráter retributivo pode ser mais real do que o caráter, eventualmente, de reabilitação. Depende do ser. Depende do ser, depende do crime, né? Os crimes, eu não gosto muito dessa palavra, porque é passar um pouco de pano para o feminicídio. Mas os crimes passionais. Você reabilita alguém que cometeu um crime passional? Não, né? A pessoa teve um dia de fúria. Ela teve um dia de fúria, cometeu um crime, ela simplesmente vai ser punida. Ela não precisa ser reabilitada para viver em sociedade. Alguém que comete um crime num dia de fúria teve um desequilíbrio, né? E esse dia de fúria pode significar várias coisas, não precisa ser necessariamente um homicídio, né? Pode ser um dia de fúria que você soca alguém na cara, uma lesão corporal leve. Você vai ser punido, vai ser uma retribuição, você não precisa ser reabilitado, você tem um dia de fúria. Todo ser humano está sujeito a um dia de fúria. Depende do local onde a pessoa está sendo punida também. Existem discussões profundíssimas, né, que a gente vai ter aqui também sobre a capacidade do sistema de reabilitação. Eu passei para vocês ali alguns... Hoje está difícil, gente. Está tendo obra aqui, eu não sei se vocês conseguem ouvir, mas eu estou com dificuldade de me concentrar. Tá dando para ouvir um tuk-tuk aqui? Você consegue ouvir, Carol? É que acho que na gravação para vocês fica baixo, mas para mim, nossa, meu Deus, e é ritmado assim, sabe? Ai, que desgraça. Aí eu me perco no que eu estou falando. É igual quando você está dando aula, que você fala para o pessoal, ai, gente, eu não deixo a aluna entrar atrasada porque eu me perco. Qualquer coisa que aconteça que quebre a racionalidade, você se perde. E eu tô com tuk-tuk aqui. Tuk-tuk. Desgraça. Vamos voltar, então. Existem, de fato, pessoal, com fone dá para ouvir bem. Ai, que triste. Desculpa, gente, eu não tenho controle. É meu vizinho que está fazendo algum quebra-quebra aqui que começou hoje. Tristeza. Talvez tenha que ir lá para o escritório para dar aula. Engraçado, porque vamos começar de novo. Então, vamos ler o que vocês falaram, ver se eu consigo lembrar o que eu falar. Engraçado porque quando queremos punir alguém, pensamos sempre primeiro na retribuição do mal ou na vingança do que melhorar a pessoa em si. Sim, essa é a primeira racionalidade, né? Por isso, talvez, que as primeiras racionalidades humanas tenham sido nesse sentido, de vingança, de punir porque a pessoa fez alguma coisa errada, de castigo. Que é o que a gente faz realmente com criança, o que a gente faz com cachorro, o que a gente faz com as pessoas que a gente gosta, né? Ah, vou dar um gelo porque me magoou, né? A primeira noção que a gente tem é de vingança, de retribuição, não é uma noção de reabilitação. E o que é interessante no pensar hegeliano é que ele pensa na reabilitação da pena, ele coloca essa racionalidade. Fala, há quem diga que a pena pode reabilitar o ser humano, mas para mim isso é desonrar aquele que está sendo punido. É entendê-lo como um cachorro que pode ser adestrado. É entendê-lo como alguém que nós podemos colocar em uma caixinha, colocar em um bom comportamento social. E isso é desrespeitar a natureza racional humana.
E daí tem um comentário aqui agora, lembrei o que ia falar. Depende do local onde a pessoa está sendo punida também. Eu passei para vocês alguns documentários, alguns filmes, né? Parece que tem um dos links que não está funcionando. No final da aula, vocês me confirmam para a gente tentar procurar juntos. Acho que é o link do Justiça. Me falaram que não está funcionando. Passaram mensagem. Mas a partir desses documentários, a gente pode até refletir, né? Porque o nosso sistema se coloca como um sistema capaz de reabilitação. Mas será que nós estamos construindo um sistema que é capaz efetivamente de reabilitação, que é capaz de colocar o sujeito em uma posição de reflexão, em uma posição de revisão dos seus comportamentos, ou é um sistema que é a mais pura vingança retributiva, né? Porque o cara vai lá para pagar os pecados mesmo, é uma penitenciária mesmo, ele vai lá pagar penitências, né? Eu acho que todo aluno de direito, gente, em algum momento da vida tinha que ir a uma prisão ou a uma delegacia. Mas ir mesmo, estar lá presente, né? Para sentir o cheiro, para ver as pessoas, para ver o desespero no olho das pessoas, para ver o abandono no olho das pessoas. Nada, gente, nessa vida substitui a presença física nesses espaços para vocês conhecerem. Toda vez que eu vou em penitenciária, especialmente as que estão... Penitenciária não, em delegacia, especialmente as que estão mais cheias, gente, quando eu entro no carro, eu tenho vontade de chorar. O cheiro é um cheiro acre, um cheiro que é azedo, assim, um cheiro que não sai do nariz por horas, assim, sabe? Que fica impregnado, que parece que está em você, assim, que você tenta sentir outros cheiros para tirar aquele cheiro do teu nariz e ele não sai. É um negócio, assim, eu não consigo imaginar o que é ficar 24 horas dentro de uma cela cheia. É um negócio que não tem explicação, assim. Então, eu acho bastante honesto do Hegel que ele fale que no final do dia a punição é aquela punição mesmo. Carol, você levantou a mão, diga lá. A carinha dela, tadinha. Não! Eu levantei a mão, coisa nenhuma, socorro. Tá a dica. Então tá bom, Carol. Foi sem querer, tá tudo bem, não tem problema. A amizade continua a mesma, fique sossegado. Certo, pessoal? Então não é que o Hegel não tinha parado para pensar na possibilidade de prevenção. Ele nega a possibilidade de prevenção. Ele diz que a prevenção é tratar o homem como um cachorro ameaçado, um cachorro capaz de ser adestrado. Quais são os outros expoentes do retribucionismo que nós podemos citar ainda na aula de hoje, pessoal? Francesco Carrara. O fim primário da pena é estabelecer a ordem na sociedade quebrada pelo delito. A pena, então, ela tem o único propósito de restabelecer a ordem social, de responder o mal com o mal. Agora eu não sei se ele é, agora eu não lembro a origem do Carl Binding, se ele é americano, ou se ele é um Carl Binding. Pena é a expressão de força do Estado, visa confirmar a prevalência do poder do direito. A pena, então, ela é a demonstração de que o Estado está presente e de que o mal será combatido com o mal. Wetzel, retribuição justa, que cada um sofra que os seus atos valem. Rompeu com a ordem jurídica, sofra as consequências desse rompimento. Esses slides estão lá para vocês, tá, pessoal? Então, não sofram tanto em copiar. E o Mesger, que diz que a pena é a irrogação de um mal que se adapta à gravidade do fato cometido. A pena é uma resposta ao mal cometido e a ele deve ser proporcional. Inclusive, pessoal, aqui no Hegel, deixa eu aproveitar para fazer um comentário. Olha que interessante. A pena retribui de acordo com a intensidade da negação. E aqui, novamente, no Mesger, a gente tem que a pena é a irrogação de um mal que se adapta à gravidade do fato cometido. Essa racionalidade do retribucionismo, ela é muito importante atualmente. Nós vamos aprender juntos o método trifásico da pena, que nada mais é do que uma construção jurídica para a gente conferir à pena uma proporcionalidade. Para a gente não conferir a pena, uma pena por ela mesma. Então, o cara cometeu um furto, nós precisamos entender socialmente o que é proporcional de pena a esse furto.
O sujeito cometeu um triplo homicídio, com várias qualificadoras, com vítimas, 3 bebês, coisa mais horrenda que um sujeito pode cometer dentro da nossa sociedade. Matou 3 bebês de uma maneira cruel, queimados. Ai, que horror. Quanta pena merece esse sujeito? Conseguem perceber que a gente não pode dar a mesma pena para alguém que comete um furto de um celular e para alguém que mata 3 bebês, tacando fogo nos bebês? São 2 condutas que merecem respostas sociais absolutamente diversas. Apenas dentro do retribucionismo a gente encontra fundamentos filosóficos e teóricos para a proporcionalidade da pena. A proporcionalidade da pena, ela está calcada no retribucionismo. É olhar para a pessoa e ver em que nível ela rompeu com a ordem jurídica e que tipo de resposta esse rompimento com a ordem jurídica merece. Certo? Só o retribucionismo vai dar para a gente essa proporcionalidade. E é por isso que há quem defenda, e nós iremos ver mais para frente, que no Brasil, assim como em todos os países que têm proporcionalidade de penas, nós estamos dentro de um sistema misto, que vai falar de reabilitação, que vai falar de prevenção, mas que é retribucionista, porque senão a gente não dá a proporcionalidade das penas. Vejam, pode ser que a pessoa que furtou o celular está furtando o celular pela 19ª vez. Ou seja, ela precisa muito de reabilitação. Enquanto a pessoa que tacou fogo nos 3 bebês estava sob efeito de psicotrópicos, estava drogada, e enfrentou ali, na verdade, um momento de mania, em virtude das drogas, um momento de paranoia. Conseguem perceber que, por mais que a conduta do sujeito 2 seja muito mais gravosa do que a conduta do sujeito 1, de um ponto de vista de reabilitação, o sujeito 1 precisa de mais auxílio na reabilitação do que o sujeito 2? O sujeito 2 precisa de um tratamento de drogas. Mas a pena do sujeito 2, mesmo no sistema jurídico brasileiro, vai ser muito mais alta. O que explica isso, gente? Só o retribucionismo explica isso. A gente dá uma pena maior para um sujeito que precisa menos de uma reabilitação, certo? O famoso foi mal, tava doidão. Aí o foi mal, tava doidão não cola, né? 3 bebês queimados, gente. Explica, mas não justifica. A gravidade do crime, Matheus. A gravidade do crime, ela tem uma essência teórica retribucionista. Não tem como a gente se afastar disso, dessa essência teórica retribucionista, certo? Tem um amigo preso, é feia coisa lá, ele dorme no colchão um dia sim, o outro não. É, pessoal. A gente tem uma mania social de falar, a prisão é férias, o sujeito fica lá, dormindo e comendo com o dinheiro do contribuinte. Vai lá ver o que é o dormindo e comendo com o dinheiro do contribuinte para você ver. Meu Deus, gente, aquilo é tudo menos férias. Nem o pessoal da Lava Jato, que eu visitava meus clientes na Lava Jato, gente, que a cela era 2 por cela, geladeira, era férias. Tinha gente que estava meio piradão lá. Tinha um ou outro que estava bem, né? Sujeito forte mentalmente. Eu nunca vi ninguém, gente, igual o nosso amigo Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha tem uma saúde mental, gente, que é um negócio invejável. Ele agora na quarentena deve estar tudo muito tranquilo. Saúde mental de Eduardo Cunha, ele estava sempre bem. Sereno. Negócio assim de outro mundo. Impressionante. Agora, tinha uns ali que mesmo dentro da cela boa, a gente em quarentena já tá pirando. Ele vai dizer que preso está de férias? Ok, pessoal. Não é nada fácil. Certo? Então, o que a gente tira e herda do retribucionismo? A proporcionalidade das penas. É uma das heranças que a gente tem do retribucionismo. A gente quer punir a pessoa na medida em que ela descumpriu com o nosso combinado social. Certo? Alguma dúvida, pessoal, com relação ao retribucionismo? Tranquilo? Conseguem enxergar as heranças que a gente tem, retribucionistas? O professor Paulo Busato autorizou que eu suba o primeiro capítulo lá das teorias das penas para vocês no AVA. Vou subir hoje para vocês lerem, porque daí quem tem interesse em contextualizar mais a história, em aprofundar, consegue fazer com essa leitura desse capítulo. É um capítulo gostoso de ler, viu? Tranquilo. Então, eu recomendo fortemente que vocês se esforcem em fazer essa leitura, porque eu acho que com as aulas, que são um pouco mais lúdicas, de exemplos, e com a leitura, vocês consolidam o conhecimento e não vão esquecer mais. Mesmo com o Covid, Flávio. Aí não tem para ninguém. Aí vocês aprendem de vez.
Certo? Quais são as críticas que nós temos ao retribucionismo? Primeiro, a gente não consegue compreender racionalmente como eliminar, como se pode eliminar um mal com outro mal. Se a gente tenta fazer uma construção racional de como o castigo vai eliminar o mal, isso não é possível. Quer ver? Matei alguém, vou ficar 3 anos presa. A pessoa ressuscita? Não ressuscita. Evita que eu mate outra pessoa? Em tese, não. Evita que outras pessoas matem outras pessoas? Em tese, não. Então, a gente não consegue construir uma racionalidade sobre eliminação do mal na nossa sociedade a partir do retribucionismo. Não é possível a construção dessa racionalidade. Segunda crítica, pessoal. O imperativo categórico de Kant pode ter vigência em uma sociedade de gangsters. Esse exemplo é muito bom. Veja, se o imperativo categórico do Kant é o não cumprimento, né? A lei penal é um imperativo categórico. Se o imperativo categórico do Kant é o não cumprimento da lei penal, né? Se ele busca a partir do imperativo categórico o cumprimento da lei penal e a negação do imperativo categórico ao não cumprimento da lei penal, a gente consegue construir sociedades que vão viver à margem desse imperativo categórico. E existem imperativos categóricos que surgem dentro da própria criminalidade. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui está o exemplo dos gangsters, mas vejam, por exemplo, tem um livro, vou aproveitar para indicar para vocês. Tem um livro que se chama O Dono do Morro. Esse livro é um pouco difícil de encontrar para comprar, mas vocês encontram na estante virtual, com certeza. Vocês sabem o que é estante virtual? É um sebo online, super legal, gente. Então, eu acho que o Dono do Morro vocês encontram na estante virtual. E é a história do Nem da Rocinha. O Nem da Rocinha, ele era porteiro. Ele descobre que a filha dele tem uma doença gravíssima, que o SUS não cobre todos os tratamentos. E ele vai, então, ao chefe do tráfico, o chefe da Rocinha, fala, olha, minha filha está doente, eu preciso do emprego que eu ganhe mais, o que você consegue fazer aí para mim, porque eu estou desesperado. Fala, não, vire meu segurança, eu vou dobrar o teu salário, você consegue pagar o tratamento da tua filha, você é de confiança, mora aqui na Rocinha há muito tempo, você vai trabalhar para mim. E daí ele vira segurança do chefe do tráfico. Só que o Ney é um cara muito inteligente e muito confiável, de fato. Ele era um cara que trabalhava com carteira assinada, um cidadão de bem. E ele começa a fazer a contabilidade do tráfico, organizar o tráfico e tal, e ele assume o tráfico após alguns anos. Ele vira chefe do tráfico. Ô, meu amor, muito obrigada. Pode deixar o copo. Eu tenho alguém aqui. Obrigada, viu? Ai, obrigada. Ó, gente, Gustavo foi lá resolver para mim o problema da bateção. Foi ele que pediu para o pessoal parar de bater agora até eu terminar a aula. E ainda me trouxe café. Viu, gente? Casem, é bom. Momento Itimalia, é. Obrigado. Meu parceirão, gente. Já sabe, ele é civilista e já sabe tudo de processo penal, porque o coitado está assistindo minhas aulas há 3 semestres. Desde que virou online, ele está sendo obrigado a ouvir a aula de processo penal. Ele já pode dar aula de processo penal e de direito penal, coitadinho. Não aguenta mais os meus trelhões, os mesmos exemplos, as mesmas piadas, né? É tipo quando você fica preso no cursinho, faz 2, 3 anos de cursinho, e daí o professor conta a piada e você fala, puta merda, essa piada de novo. É o Gustavo aqui, gente, coitadinho. E mesmo assim ele traz café para mim e pede para parar a bateção. Veja, o amor é uma coisa linda, gente. Então o Ney da Rocinha, ele assumiu o tráfico, e como ele é um cara ético, né? Ele começa a colocar uma série de regras de imperativos categóricos sociais dentro da Rocinha. Então, ele proíbe de matar mulher, proíbe de bater em mulher. Violência doméstica dentro da Rocinha? Não. Vai lá e dá um coça na pessoa que bate na mulher. Né? Então, ele cria os próprios imperativos categóricos, que estão, inclusive, de acordo com a lei penal, que não pode bater em mulher mesmo, né? Dentro da Rocinha. E ele responde a essas infrações com o mal, responde o mal com o mal. Então, ele cria um imperativo categórico dentro da Rocinha. Você veja, pessoal, que a mesma coisa acontece, eu coloco ali o exemplo dos gangsters, né? Mas o exemplo da Rocinha é um exemplo decolonial, um exemplo mais próximo, né? Então, vamos usar o exemplo da Rocinha. E isso acontece dentro do tráfico, pessoal. Tem muita construção, muita organização dentro do tráfico de pessoas que efetivamente vão
colocar ali regras que são regras de imperativo categórico social e que fazem um sentido moral e ético, certo? Como essas regras que o Ney da Rocinha colocou. Não pode mais... ele teve uma luta muito grande contra a milícia. Então, ele institui uma ordem, institui um imperativo categórico e regras para esse imperativo categórico. Então, uma das críticas ao imperativo categórico é que ele sobrevive a esse tipo de sociedade. Você consegue construir racionalidades de imperativo categórico dentro de comunidades que estão, na verdade, à margem da lei, certo? Então, essa é uma das críticas possíveis ao retribucionismo. Você consegue viver o retribucionismo dentro de qualquer sociedade. O retribucionismo está aí desde que o mundo é mundo, né? Então, a teoria retribucionista seria, então, uma teoria que pode existir dentro de contextos não exatamente legais do ponto de vista da modernidade. Até mesmo dentro das prisões, exatamente, Nicole, até mesmo dentro das prisões. Então, o retribucionismo, o mal pelo mal, ele existe, né? Se você for ver os filmes, por exemplo, do Poderoso Chefão, em que a gente tem a lógica dos gangsters, né? Matou alguém da família A, você vai lá e mata alguém da família B. É o mal pelo mal. É a vingança pela vingança, certo? Então, o retribucionismo ele não faz grandes maravilhas, assim, do ponto de vista teórico. Que mais, pessoal? A negação da negação de Hegel, retribuindo uma violência por outra, não é uma solução inarredável. Mesma lógica, pessoal. Você retribuir uma violência com outra violência, a gente já faz desde que o mundo é mundo, né? Qual que é a reflexão que a gente traz, então? Que a eliminação do dano, a eliminação da violência, ela exige uma ação curativa, porque violência gera violência. Ai, prof, que roots. Violência gera violência. Então, a eliminação da violência social, ela exige um comportamento que não seja um comportamento violento. Outra crítica ao retribucionismo é que ele olha apenas para o passado. Quando você adota uma postura retribucionista, você não está pensando o que você pode fazer para que aquele comportamento não ocorra mais socialmente, para que você melhore as métricas daquele crime, para que você não se depare mais com situações como as presentes. O retribucionismo, portanto, ele tem uma atuação bastante limitada. É dentro dessa dinâmica, pessoal, que surgem as teorias da prevenção. As teorias da prevenção, elas são subdivididas. Então, para dar um spoiler para vocês, nós vamos trabalhar com teorias relativas, nós vamos trabalhar com a prevenção geral negativa, dentro das teorias negativas. Nós vamos trabalhar com a prevenção especial. E nós vamos trabalhar com teorias mistas ou ecléticas. Tudo isso, pessoal, dentro das teorias da prevenção, certo? Então, as teorias da prevenção, elas se subdividem. E agora, não sei se eu começo... Nós vamos até 9h40? Até 9h30? 9h30, prof. Então, agora são 9h20. Bom, então eu vou fazer só uma introdução geral e vou deixar para dar esse conteúdo na quarta-feira. Senão, eu vou parar na metade e vocês vão ficar mais confusos do que aliviados. Então, vamos lá. Nós vamos trabalhar, a partir da quarta-feira, as teorias da prevenção. Até agora, nós estávamos falando de retribuição, de castigo. A pessoa cometeu um mal, nós vamos responder a esse mal. Seja por vingança privada, seja porque esse mal é um pecado, nós temos que espiar o pecado, seja porque ele é um totem, nós não queremos que nossa comunidade acabe punida pelos deuses, seja porque ele é um tabu e, novamente, nós não queremos ser punidos pelos deuses, seja porque esse mal me magoou, então vou fazer uma vingança privada, enfim. Nós estávamos falando da pena como um fim em si mesmo, da pena enquanto resposta a um mal cometido. A partir das teorias da prevenção, nós começamos a tentar enxergar na pena efeitos futuros. Então, nós vamos discutir de que modo a existência de uma pena pode prevenir crimes, pode fazer com que a sociedade não cometa delitos ou cometa menos delitos. A prevenção, portanto, pessoal,
ela será uma prevenção geral, com olhos para a sociedade, ou especial, com olhos para o indivíduo? Será uma prevenção negativa, quando nós estamos falando de enxergar a pena como um mal, e você não quer passar por aquilo de novo, ou você, enquanto membro da sociedade, não quer passar pela pena? Ou de prevenção positiva, quando nós, através da pena, reafirmamos o que é o bom comportamento, reafirmamos o que é o comportamento desejado socialmente. As teorias de prevenção, elas são teorias, portanto, mais modernas, o que não significa que elas não tenham sido pensadas anteriormente. Tanto que o Hegel fala da teoria da prevenção, mas nega a teoria da prevenção. Diz que ela não faz sentido. Diz que é tratar os seres humanos como cachorros adestráveis. Certo? Então, nós vamos pensar, a partir da próxima aula, de que forma a pena pode ser enxergada como prevenção e não somente como castigo e como retribuição. Aproveitando, né, que a gente sempre dá algumas dicas, eu já recebi vários elogios dos podcasts que eu indiquei. O pessoal curtiu os podcasts. Então, hoje, pessoal, eu vou indicar uma série para vocês. No Netflix, que quase todo mundo tem, né? E a série se chama Il Processo. É uma série italiana. Não sei se vocês já assistiram ou não, mas é uma série muito legal, em que nós acompanhamos o desenvolvimento de um processo a partir do ponto de vista da promotora, que é uma jovem promotora italiana, e eu acho muito chique, porque ela é chamada de dottoressa, que é doutora em italiano, dottoressa, muito chique. Eu queria ser dottoressa, quem sabe um dia vou fazer o meu doutorado na Itália, só para se chamar de dottoressa, que eu achei chiquérrimo. E é uma série cheia de reviravoltas. E o nosso processo penal, ele é muito inspirado no processo penal italiano. Então, muitas coisas que acontecem no processo do processo são muito parecidas com o que a gente tem aqui no processo penal brasileiro. Eu diria que é mais parecido do que uma novela da Globo, com certeza, né? Que o pessoal entra no júri trazendo prova, que é muito americanizado. Como o nosso acesso ao processo penal dentro das séries e dos filmes é muito americanizado, eu achei o Il Processo interessante, porque nas séries brasileiras a gente tende a reproduzir essa americanização do processo. E essa série italiana é bem raiz, não é nem um pouco americanizada, né? É o processo penal como ele é. Então é bem interessante, bem válida a série, acho que vocês vão gostar bastante. Como é o nome, prof? Il Processo, vou escrever aqui no chat. Certo, meus amores? Tranquilo com relação a hoje? Sossegado? Então, a aula que vem, a gente vai falar um pouquinho sobre essas teorias diferentes, que não são retribucionistas, que são teorias de prevenção, e vamos falar um pouquinho sobre o fundamento constitucional da pena dentro do Brasil. Certo? Tranquilinha a aula de hoje, né? Todo mundo em paz, começamos a semana light, a gente dá uma pisada um pouco mais forte na quarta-feira. Boa semana para vocês, pessoal. Se cuidem, usem máscara, usem álcool gel, evitem visitar a avó, evitem visitar pessoas que são do grupo de risco, né? Se cuidem bastante, porque quanto mais a gente se cuidar, pessoal, mais a gente passa essa fase difícil rápido e mais a gente consegue avançar para poder ter aula presencial em breve. Certo? Que eu não vejo a hora de poder conhecer vocês pessoalmente. Não vou poder abraçar, não vou poder ficar batendo papo de perto, né? Mas pelo menos a gente se conhece. Certo, queridos? Estou à disposição. Qualquer coisa, mandem chat para mim lá no AVA. Se quiserem dica de série, de filme, de livro para ler, eu mando lá para vocês. E vejam lá que já está o link do YouTube para vocês verem as aulas. Tá bom, pessoal? Boa semana, a gente se vê na quarta-feira. Um beijão.